A automação flexível. Ela é aplicável a uma variedade de operações de manufatura. E, embora a tecnologia FMS seja mais aplicada em operações de usinagem, ela é utilizada também em outras aplicações, como prensagem de chapas de metal, forjamento e montagem. E nós iremos examinar algumas aplicações utilizando estudos de caso como exemplos. Sistemas flexíveis de usinagem. Bom, historicamente, a maioria das aplicações de sistemas flexíveis de usinagem tem sido feita em operações de frisamento e furação, em peças prismáticas e usando centros de usinagem CNC. As aplicações de FMS para torneamento em peças rotacionais eram muito menos usadas até recentemente. E os sistemas que estão instalados costumam consistir de menos máquinas, como por exemplo, a célula de máquina única constituída por unidade de armazenamento de peças e robôs de carga de peças. E os centros de torneamento CNC são hoje amplamente utilizados, embora nem sempre de modo flexível. Ao contrário das peças rotacionais, as peças prismáticas costumam ser muito pesadas, o que torna muito difícil para um ser humano conseguir carregá-las com facilidade na frente da máquina-ferramenta. Então, foram desenvolvidas fixações em pallets para que assim consigam ser carregadas mais facilmente. Isso é feito por meio de guindastes. E então a peça ela é posta sobre o pallet e assim ela consegue ser movida na posição em frente ao eixo árvore da máquina-ferramenta. E as peças prismáticas também costumam ser mais caras do que as peças rotacionais. E os prazos de fabricação tendem a ser mais longos. E esses fatores favorecem um forte incentivo para produzi-las de maneira mais eficiente possível, utilizando tecnologias avançadas como o FMS. E por essas razões, a tecnologia atual para aplicações de frisamento e perfuração de FMS é mais madura do que para aplicações de torneamento de FMS. Agora nesse slide nós temos uma figura, a figura 19.10, que ilustra um sistema flexível de manufatura instalado na Volt Aerospace, que fica no Texas. Bom, o sistema é usado para usinar cerca de 600 componentes diferentes de aviões. E o FMS é composto por 8 centros de usinagem CNC horizontais, além de módulos de inspeção. O manuseio de peças é realizado por um sistema de 4 veículos guiados automaticamente. A carga e descarga do sistema são feitas em 2 estações, que consistem em carrosséis de armazenamento e que permitem que essas peças elas sejam armazenadas em pallets para posteriormente serem levadas a estações de usinagem. O sistema ele é capaz de processar uma sequência de peças individuais, uma de cada tipo e de modo contínuo. Assim, é possível que um conjunto completo de componentes de uma aeronave seja fabricado de maneira eficiente e sem lotes. Outras aplicações de FMS. A prensagem e o forjamento são outros 2 processos de manufatura para os quais estão sendo feitos esforços para se desenvolver sistemas flexíveis de manufatura. E o exemplo desse slide, a figura 19.11, ilustra os esforços de desenvolvimento na área de prensagem. O sistema flexível de fabricação, que também é chamado de FFS, normalmente é usado em associação a sistemas que realizam operações de prensagem em chapas de metal. E um conceito de FFS é ilustrado nessa imagem que está no slide, a figura 19.11. O sistema ele é projetado para descarregar chapas de metal armazenadas no sistema de armazenamento/recuperação automatizado, mover o material com o carro guiado por trilho até as operações de puncionamento CNC e depois mover as peças acabadas de volta para este sistema. Tudo automatizado, tudo sob controle computadorizado. Os conceitos de automação flexível podem ser aplicados a operações de montagem, mesmo que alguns exemplos tenham incluído robôs industriais para realizar as tarefas de montagem. O próximo exemplo ilustra um sistema de montagem flexível
que faz uso mínimo de robôs industriais. Agora o exemplo de FMS para montagem instalada pela Allen-Bradley Company. Bom, a linha de montagem automatizada flexível produz 125 modelos de motores de arranque. E a linha ostenta um prazo de manufatura de um dia em lotes de tamanho tão pequenos quanto um lote unitário. E as taxas de produção são de 600 unidades por hora. O sistema consiste de 26 estações de trabalho que realizam toda a montagem, submontagem, teste e empacotamento. As estações são máquinas de indexar linear e giratória, com robôs pick and place, realizando certas funções no manuseio entre as máquinas. E cada etapa do processo utiliza testes 100% automatizados para garantir os níveis de qualidade extremamente altos. A linha flexível de montagem é controlada por um sistema de controladores lógicos programáveis, ou seja, CLPs. Agora, as vantagens do FMS. Vários benefícios podem ser esperados com as aplicações de FMS bem-sucedidas. E as principais vantagens são as seguintes. Maior utilização das máquinas. Os sistemas flexíveis de manufatura atingem uma maior média se comparado à instalação de produção em lote convencional. E as razões para isso ocorrer incluem o funcionamento 24 horas por dia, troca automática das máquinas ferramentas, troca automática de pallet nas estações de trabalho, fila de peça nas estações e programa de produção dinâmico que compensa irregularidades. E é possível atingir de 80% a 90% de utilização de recursos por meio da implementação da tecnologia FMS. Menos máquinas são necessárias. Isso ocorre devido à maior utilização das máquinas. Redução do espaço necessário no chão da fábrica. Comparando com uma instalação de capacidade equivalente, o FMS exige menos área de chão. A redução das necessidades de espaço do chão são estimadas entre 40% a 50%. Maior capacidade de resposta a mudanças. O sistema FMS melhora a capacidade de resposta à alteração de projeto de peças, introdução de novas peças, mudança no programa de produção, paralisações de máquinas, entre outros. Ou seja, com este sistema, podem ser feitos ajustes no programa de produção de um dia para o outro. Isso é resposta a pedidos urgentes ou solicitações especiais de clientes. Necessidade reduzida de estoque. Como peças diferentes são processadas juntas em vez de separadas em lotes, o trabalho em processo é menor do que em um modelo de produção em lote. O estoque de peças iniciais e acabadas também pode ser reduzido, em geral entre 60% e 80%. Prazo de manufatura menores. Intimamente relacionado ao trabalho em processo reduzido está o tempo gasto em processo pelas peças. Isso significa entregas mais rápidas aos clientes. Menor necessidade de trabalho direto e maior produtividade de trabalho. Bom, as taxas de produção mais altas e a menor dependência do trabalho direto significam uma maior produtividade por hora de trabalho com o FMS, do que se comparado com outros métodos de produção convencionais. Um FMS pode resultar em economias de trabalho de cerca de 30% a 50%. Oportunidade para a produção autônoma. Bom, o alto nível de automação em um sistema flexível de manufatura permite que ele opere por períodos extensos e sem assistência humana. No cenário mais otimista, peças e ferramentas são carregadas no fim do dia. O FMS continua funcionando durante toda a noite e as peças acabadas serão descarregadas na manhã seguinte. A implementação de um sistema flexível de manufatura representa um grande investimento e empenho por parte da empresa usuária. E é importante que a instalação do sistema seja precedida de um cuidadoso planejamento e projeto, e que a sua operação tenha uma boa gestão de todos os recursos, como máquinas, ferramentas, pallets, peças e pessoas. Nós iremos abordar primeiro os aspectos de planejamento do projeto FMS e depois aspectos operacionais do FMS. Então, a fase inicial do planejamento FMS
precisa considerar as peças que serão produzidas pelo sistema. E eles incluem considerações sobre família de peças. Qualquer sistema flexível de manufatura precisa ser projetado para processar uma faixa limitada de peças ou produtos. E a família de peças ela precisa ser definida. E essa definição pode ser baseada na comunalidade do produto ou similaridade das peças. O termo comunalidade de produto se refere a diferentes componentes usados no mesmo produto. Muitas instalações de FMS, que são bem-sucedidas, são projetadas para acomodar a família de peças definidas por esse critério, o que permite que todos os componentes necessários para montar determinada unidade de um produto sejam concluídos imediatamente antes do início da montagem. Necessidades de processamento. Os tipos de peças e suas necessidades de processamento determinam os tipos de equipamentos de processamento usados no sistema. Então, pensando por esse lado, nas aplicações de usinagem, as peças prismáticas são produzidas por centro de usinagem, frisadoras e máquinas ferramentas semelhantes. E as peças rotacionais são usinadas por centro de torneamento e equipamentos semelhantes. As características físicas das peças. Então, o tamanho e o peso das peças determinam o tamanho das máquinas nas estações de trabalho e também o tamanho do sistema de manuseio do material que vai precisar ser utilizado. Volume de produção. Bom, a quantidade produzida pelo sistema determina quantas máquinas de cada tipo serão necessárias. E o volume de produção também é um importante fator na escolha do tipo mais apropriado de equipamento de manuseio de material para o sistema. Depois que as famílias de peças, volume de produção e características das peças semelhantes forem decididas, o projeto do sistema pode ter prosseguimento. E importantes fatores que precisam ser especificados no projeto incluem tipos de estações de trabalho. Os tipos de máquinas são determinados pelas necessidades de processamento das peças. E as considerações sobre as estações de trabalho também precisam incluir a estação ou as estações de carga e descarga. Variações nos roteamentos de processo e layout do FMS. Me desculpa pelo barulho, é porque eu estou na roça e aqui tem muito pé de árvore e tem muito passarinho. Tá, vamos continuar. Variações nos roteamentos de processo e layout do FMS. Se as variações na sequência de processo forem mínimas, o fluxo em linha será o mais apropriado. Já para um sistema com alta variedade de produto, o circular é mais adequado. E se houver significativamente uma variação no processamento, o layout em escada ou de campo aberto será o mais apropriado. Sistemas de manuseio de material. Bom, as escolhas do equipamento e do layout do manuseio de material estão intimamente relacionados, já que o tipo de sistema de manuseio limita a escolha do layout. E o sistema de manuseio de material inclui os sistemas primário e secundário de manuseio. Trabalho em processo e capacidade de armazenamento. Bom, o nível de trabalho em processo, que vem do inglês Work in Process, conhecido pela abreviação WP, é permitido no FMS e é uma importante variável na determinação da utilização e eficiência do FMS. Se o nível de WP for muito baixo, as estações podem se tornar ociosas, causando utilização reduzida. E se for muito alto, pode ocorrer congestionamento. O nível de WP deve ser planejado. Então, a capacidade de armazenamento do FMS precisa ser compatível ao nível de WP. Ferramental. As decisões de ferramental incluem os tipos e as quantidades de ferramentas nas estações de trabalho e o grau de duplicação do ferramental nas diferentes estações. A duplicação de ferramentas nas estações tende a aumentar a flexibilidade com que as peças podem ser roteadas através do sistema.
Tipos de fixação em pallets. Bom, no sistema de usinagem para peças prismáticas, é necessário selecionar o número de dispositivos de fixação em pallets usados no sistema. E os fatores que influenciam na decisão incluem os níveis de WIP permitidos no sistema e a diferença no tipo de tamanho das peças. As peças que diferem muito da configuração e no tamanho exigem dispositivos de fixação diferentes. Aspectos operacionais do FMS. Bom, uma vez que o FMS esteja instalado, os seus recursos precisam ser otimizados para atender às necessidades de produção e atingir os objetivos operacionais relacionados ao lucro, qualidade e satisfação do consumidor. E os problemas operacionais que precisam ser resolvidos são programação e expedição. A programação de produção do FMS é determinada pelo programa de produção principal. E a expedição se incumbe de lançar peças no sistema nos tempos corretos. Vários dos problemas a seguir estão relacionados à programação. Carga de máquina refere-se à alocação das operações e dos recursos de ferramental entre as máquinas no sistema para cumprir o programa de produção exigido. Roteamento de peças. As decisões de roteamento envolvem selecionar as rotas a serem seguidas para cada peça no mix de produção, a fim de maximizar o uso dos recursos nas estações de trabalho. Agrupamento de peças. Os tipos de peças precisam ser agrupados para a produção simultânea, dadas as limitações sobre as ferramentas e outros recursos disponíveis nas estações de trabalho. Gerenciamento de ferramentas. Gerenciar as ferramentas disponíveis envolve tomar decisões sobre quando mudar de ferramenta e como alocar o ferramental para as estações de trabalho. Alocação de pallets e dispositivos de fixação. Peças diferentes exigem distintos dispositivos de fixação. E antes que determinado tipo de peça seja lançado no sistema, um dispositivo para essa peça precisa estar disponível.